Hello, everybody. Good evening. Be welcome to our live conversation between friends. Olá para todos. Vamos começar aqui o nosso bate-papo, né, entre amigos, onde nós vamos esclarecer alguns pontos ao que tange a língua inglesa, né, as dificuldades de se aprender o inglês no Brasil. Nós vamos dar algumas dicas, vamos esclarecer alguns pontos. Não apenas eu, mas também é um grande amigo, André Cardoso, que também é um professor de inglês. E eu vou convidá-lo aqui para que ele possa entrar aqui agora comigo. Vamos lá. Deixa eu convidá-lo aqui. Fala, Joey. What's up, bro? Hello, good evening, friend. Can you hear me perfectly? Você pode me ouvir perfeitamente? Sim, estou ouvindo. Great. Yes. Ok, Perfect. pessoal, vocês estão nos ouvindo aí perfeitamente? Estão ouvindo tanto a mim quanto ao André? Se vocês tiverem alguma dificuldade, só sinalizar aí, tá bom, pessoal? Bom, André, tem o Gleidson, que é um grande amigo meu, tá falando que o seu tá congelado. Então, vamos sinalizando aí, pessoal. Vamos nos ajustando aí. Ele falou que só me ouve. Ah, não, eu acho que na verdade ele tá falando de uma maneira geral. Ele tá falando que só me ouve. Sério, velho. É, Deve pois ser é. possível. Are you listening? Você tá me ouvindo, Pessoal, mano? eu tô te ouvindo. Não, eu já estava te ouvindo. Muito bem. Pessoal, de Uau. outras regiões, se vocês puderem, sinaliza aí a gente, se o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo visualizar de uma forma plena, se estão conseguindo receber as informações tranquilamente, tá bom? Ah, sim, agora já tá indo, André. Ele sinalizou que agora já tá indo. Thank you, Gleidson, Já, for your feedback. Muito obrigado aí pelo seu feedback. Bom, galera here we entrando are. aqui. O pessoal tá entrando, o pessoal tá entrando, tá acessando, já temos as 6 pessoas nos assistindo. Espero que essa live possa ser esclarecedora, incentivadora e motivadora para muitos, né? Não só aqui Mano, para minha galera, mas para sua galera, enfim, para todos que puderem nos assistir. Bom, André, eu já acho que a gente já pode começar, né, para não prolongar muito, até porque as pessoas já estavam aguardando, né, ansiosas aí. Eu vou até te pedir, se você puder, em todos os celulares, né, enfim, quando você arrasta assim para baixo, tem uma bolinha com travessão no meio, que é tipo, não incomode ou não perturbe, enfim. É só para não ficar. Foi a primeira coisa, inclusive, que eu fiz aqui. Já botei logo, falei, não, agora é só a live, a atenção é só para o pessoal. Bom, vamos lá. Como nós havíamos pré-acordado, nós vamos abordar alguns assuntos aqui. E o primeiro assunto, caso você não se importe, I hope you don't mind to start, como e por que nós aprendemos inglês, né? Então, eu vou deixar você responder primeiro e depois eu concluo. Então, como e por que nós aprendemos inglês? Como que você claro, começou a aprender e por que você começou a aprender a língua inglesa? cara, isso é muito interessante. Primeiramente, um alô pro pessoal. Good evening, everybody here. Thanks for participation here with us today. I'm happy, my friend Joey. Thanks so much for this. Uh, Uh, just, então, just a minute, please. Just a minute, please. O seu áudio está muito aberto. Tenta colocar o fone de novo, que eu acho que talvez com fone possa melhorar. Vamos fazer esse teste aí para ver se melhora. great.
guys? Much, much better, much better, much better, much better, much better, much better, much better. Great. Então, pessoal, beleza, Joe? Então, o áudio? Ah, Great. bom, eu não, bom, não, eu não, 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 pode tirar o fone. Eu acho que da outra forma estava melhor, porque agora eu tô me ouvindo, na verdade. Tá dando um eco, eu tô me ouvindo e tá bem alto. Fala aí agora, sei lá, fala aí. Yeah, beleza. Então, pessoal, thanks for to be here today. Yeah, great. Então, pessoal, sobre o inglês, eu falo para mim, particularmente no início, para você que tem interesse de fazer, faça. Porque, a princípio, quando a gente começa num idioma, ô Joey, eu falo por mim mesmo. Eu comecei numa empolgação, mas antes disso, eu sempre tive vontade de falar um idioma, né? Sempre tive. E, a princípio, o meu idioma não seria o inglês, a princípio. Eu queria fazer o francês. Eu acho que eu até comentei, o pessoal que me segue sabia disso. Mas, graças a Deus, cara, eu comecei com inglês. E aí, para mim, foi demais. Porque o inglês me abriu portas, me fez conhecer pessoas novas. No trabalho, para mim, foi algo diferente demais por ter um idioma. Pessoas novas que você conhece de todo mundo. A gente tem a oportunidade, gente que participa de vários grupos de WhatsApp aí, tem inúmeras pessoas que você conhece de todo o país, então é demais. E para você que quer começar no inglês, começar nesse idioma, cara, eu super te indico o curso do meu amigo Joey, tá? English RJ, você que é do Rio de Janeiro, que é um excelente material. Hoje a gente estava até trocando ideia sobre o material. Cara, eu fiquei de boca Uhum. aberta com o material. Fiquei de boca aberta. E material excelente, super didático para você que quer fazer inglês. E a primeira regra, pessoal, para você aprender inglês, anota aí. Essa é a primeira regra para você aprender inglês. Você tem que gostar. Você tem que gostar do Sim, idioma. Porque it's true. futuramente, yes, porque futuramente você vai, o inglês você tem que estudar ele todo dia, segunda a segunda. E se você não gostar, você não Verdade. consegue romper. Então, para você, minha prima entrou aí, a Paty, para você que quer aprender o idioma, você tem que primeiro amar o idioma, o inglês, porque você estuda todo dia. Todo dia você tem que estudar, agregar palavras. Quando você deixa de estudar um dia, você perde aí uns 3, 4 dias do que você aprendeu anteriormente. Então, o nosso Verdade. primeiro passo é aprender inglês, Joey. Primeiro, gostar do idioma. Great, thank you so much. I really appreciate it. Bom, no meu caso, eu comecei a aprender inglês por uma grande necessidade que eu tive, realmente. Eu sempre gostei muito da língua, mas pelas dificuldades financeiras, eu até então não tinha tido a oportunidade. Até que trabalhando como supervisor de call center, eu passei a supervisionar uma célula que era totalmente bilíngue. Então, justamente me precavendo sobre uma futura necessidade, eu comecei a procurar um curso de inglês. E na época, para minha sorte, né, a empresa a qual eu trabalhava, ela fez uma parceria com um curso que ficava bem de frente, né, da onde eu trabalhava, então eu passei a cursar com eles. Então eu juntei o útil ao agradável. A parceria me proporcionava 50% de desconto, que era muito bom, apesar do valor ainda ser um tanto excessivo, mas por ser 50% se tornou possível para mim. Então isso me facilitou muito. Então eu passei a estudar inglês por conta dessa necessidade, né? E, cara, assim, o inglês, da mesma forma que você mencionou, mudou completamente a minha vida também. Eu gostei muito de ter aprendido. É uma porta que se abre que você não sabe onde vai levar.
na verdade. São várias vertentes. Você pode trabalhar com inglês, você pode viajar, você pode ter momentos inesquecíveis, grandes experiências. Então, assim, o inglês, de uma certa forma, ele é muito essencial na vida das pessoas por conta das oportunidades que ele oferece para a gente, né? Como língua, como passaporte para o mundo, inclusive, eu diria. O inglês é uma língua universal, então para todos os lugares que nós possamos ir, haverá sempre a oportunidade de nós mantermos uma comunicação em inglês, pelo menos nos principais pontos das cidades, né? Hotel, aeroporto, restaurantes, pontos turísticos, enfim. Então, existe sempre essa possibilidade de você abrir um leque. É um leque de opções que se abre para você, sem contar a nível de trabalho. Como nós mesmos estávamos conversando a certa vez, o inglês hoje não é mais essencial. O inglês hoje ele é básico. Se você não tiver inglês, você está abaixo do básico, na verdade, hoje em dia. É claro que tudo depende da área a qual você atua, mas ainda assim, se você deseja galgar algo maior, se você deseja de fato explorar outros horizontes, você realmente precisa do inglês. O inglês faz muita diferença, não apenas no currículo, como na vida, né? Entendeu? E o inglês é muito interessante porque, dependendo da sua prática, dependendo da sua fluência, você não precisa necessariamente comprovar que você estudou, porque o inglês é uma área, línguas de uma maneira geral, é uma área da qual você comprova falando, né? É claro, existem algumas instituições que para você trabalhar, eles exigem alguns certificados que são extremamente necessários, sim, sabe? São extremamente importantes, sim. Isso é um fato. A gente não pode excluir essa necessidade de ser totalmente formado, né? Para exercer um determinado cargo que exija esses tipos de certificados. Mas, de uma maneira geral, eu já trabalhei com diversos profissionais da área, né, profissionais que falavam inglês muito bem, até muito melhor do que eu, como falam até hoje, de certa forma, e eles nunca passaram por um curso, sabe? Então, assim, sequer possuem certificado, sabe? Falam muito bem, aprenderam com a vida, alguns dizem que aprenderam jogando videogame, e eu ficava, meu Deus, esse cara que absurdo, porque eu não consigo ter essa disponibilidade para aprender sozinho, né? By myself, como nós dizemos, by myself. Então, assim, eu precisei realmente estar em um curso para aprender gramática, eu precisei estar em um curso para realmente aprender as estruturas, as regras, as normas, como tudo funciona. E esse passou a ser exatamente o diferencial. Essa é a diferença entre uma pessoa que aprende by myself e aprende num curso. Ela vai aprender com a vida, legal, é muito bom. Mas a pessoa que aprende com curso, seja através de um curso online como o nosso, ou seja num curso um pouco mais tradicional, ele vai ter uma segurança a mais justamente por ele ter toda a estrutura, por ele saber como a estrutura funciona. E a estrutura é muito importante para nos dar o devido apoio, né, para poder caminharmos aí para esse mundão que nos espera através do inglês. Verdade. Cara, Joey, você fez uma explanação aí muito importante, né? Porque eu creio que todo mundo conhece alguém que aprendeu inglês por videogame, que eu acho que é um dos que eu mais ouço falar, por videogame, sempre joguei videogame e tal. Ah, e eu não, tipo, tem pessoas que falam, eu não gosto de ver filme dublado, então eu só vejo filme legendado, então eu aprendi várias Uhum. palavras assim. E se você é um dessas pessoas aí que só vê filme dublado, que aprendeu alguma coisa com videogame, comenta aí pra gente, pessoal. Deixa a gente ver você, fala a sua cidade também, de onde você é, porque isso é muito, muito bom. Só que como o Sim, Joey falou, é importante a gente ter alguém que direciona a gente para nos dar uma estrutura do início do inglês ali, né? sim. Porque eu já conversei com pessoas, tipo, que aprendeu sozinha, by myself, by yourself, só que talvez ia fazer uma pergunta para a gente, para mim, ah, aí perguntou no passado, sem usar o verbo auxiliar da pergunta, que é o did, para perguntar no Uhum, passado. uhum.
isso a gente vê que faz uma diferença. Tipo, a pessoa conversa muito bem, mas algumas coisas da estrutura ali do início do inglês, a pessoa perdeu por falta de orientação no início do inglês, não teve essa estrutura que é muito importante. Perfectly observation actually. Uma outra um outro erro muito comum são as pessoas que estão aprendendo, né, by myself, enfim, acharem que estão numa linha de conhecimento quando na verdade elas estão fora, justamente por não terem uma linha pautada na estrutura. Por exemplo, existem pessoas que se perdem na regra do good evening e do good night. Muitas pessoas chegam nos devidos locais à noite dando good night. Então, assim, isso é uma regra básica, sabe, do inglês. É uma regra tipo, digamos que, tratando-se do português, seria tipo do jardim de infância, entendeu? Algo muito básico. Então, assim, são pequenas regras que fazem toda a diferença, como o beautiful e o handsome. Beautiful para mulher e para coisas, e handsome, totalmente específico para homens. Então, quando uma pessoa, seja esta qual for, diz that boy is beautiful, quem sabe inglês já olha assim meio estranho. Poxa, a pessoa não sabe muito bem, às vezes não fala nada, para não criar um desconforto, né? Mas fica claro exatamente que a pessoa não tem a devida estrutura. O inglês é fácil, é muito fácil, muito mais fácil do que o português, muito mais fácil do que a língua francesa ou talvez qualquer outra língua do mundo, mas ele possui algumas regras, algumas particularidades que faz toda a diferença e que a gente precisa ter essa ciência, senão a gente acaba pagando mico, né? Digamos aí, em alguns casos. A mesma coisa Joey, que blouse, shirt. yes. Joey, uma curiosidade aqui. Cara, você falando assim, eu comecei a pensar aqui. Será que é porque a maioria das pessoas mistifica muito o inglês, né? Ah, o inglês e tal, que top, eu queria falar e tal, mas é tão difícil. Cara, o inglês, assim como você disse, ele é simples, ele é simples. E Completely simple. então, às vezes eu me peguei pensando, gente, será que o inglês pode ser que é uma língua universal porque é muito simples? Porque daqui a pouco a gente vai falar aqui sobre o verbo to be, Yes, certo? E se yes, a we gente, will. só uma introduçãozinha, se a gente conjugar, tipo, eu estou, você, nós somos, we are, no inglês, we are, nós somos, nós estamos, e só com we are você conjuga todo o verbo em português, em Sim, inglês. Para perfeito. português, vai ter mais de 30 aí para a gente conjugar, ô Joey. Exatamente, seria o eu sou, ela é, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então é muita conjugação, é uma conjugação específica para cada pessoa em português, né? Quando no inglês, na verdade, o verbo to be é o único que possui as três conjugações e todos os outros apenas duas, sendo que uma dessas duas já é o infinitivo, então já é o básico, entendeu? Então assim, já quebra completamente todo o trabalho de se pensar, sabe? O inglês já é dado aqui de bandeja, sabe? Já é dado de bandeja, entendeu? Bom, mas vamos então para o próximo tópico aqui, cara. Bom, qual a maior dificuldade de se aprender inglês no Brasil? Eu botei Brasil, mas depois pensando bem, eu acho melhor a gente falar cada um do seu estado, né? Porque falar do Brasil, pelo menos eu não sou tão viajado assim, para poder responder a nível nacional. Então, assim, eu posso falar do Rio de Janeiro, né? Por com mais propriedade, você de Minas, acredito, na sua cidade, no seu estado, enfim, qual a maior dificuldade de aprender inglês? Cara, essa é uma pergunta muito pertinente, Joey. Porque penso eu que muitas pessoas não, pelo menos aqui, né, na minha cidade ou Minas, Joey, e eu posso ser ousado em falar que nacionalmente sim, cara. Eu acho que as pessoas não ah, buscam o idioma ou têm dificuldade de fazê-lo porque não vê referências próximas a ele. Eu, por exemplo, na minha cidade, poucas pessoas, se conta nos dedos, poucas pessoas falam o idioma. Porque quando a gente tá falando o idioma assim, no inglês,
é muito gostoso. Não sei se você já teve essa oportunidade. Claro que teve, né? O Rio de Janeiro é uma cidade turística. Ahn, a oportunidade de encontrar com alguém na rua e conversar em inglês. Cara, é gostoso demais, Joe. É Sim, bom, sim, né? sim. É Mano, maravilhoso, é perfeito. nossa, eu encontrei com uma pessoa no mercado, no supermercado. Eu tava no caixa passando, aí eu encontrei uma pessoa que falava. Aí eu comecei a conversar com ela assim, ó. Conversar em inglês, normalzinho, assim. Se você vê o pessoal passando, olhando assim, olhando, parando. Tinha gente que queria até tirar o celular do bolso, tirar foto. Só. Eu falei, "Ô, gente, então, então, o que acontece? Eu acho que a maior dificuldade, uma das dificuldades, é pelo fato de não ter uma referência perto. Alguém Sim. perto conversando. Você vê alguém perto para poder conversar, trocar uma ideia. Porque uma coisa é a gente falar. Aqui você vê alguém na televisão, ou vê alguém numa live. Outra coisa é você ver alguém ao vivo. É muito diferente, gente. Uhum. Muito Sim, diferente. Alguém sim, ao vivo só conversando um idioma que você. Que é isso, gente? O que essa pessoa tá falando? Um idioma totalmente diferente do seu, é muito diferente. Então, sim, com certeza. sim, então, penso eu que o fato de não ter referências perto, próximo, assim, eu acho que traz uma certa dificuldade em querer ah, aprender ou querer buscar o conhecimento no idioma. Esse é um Certo. dos pontos. Bom, antes de eu expressar aqui a minha humilde opinião, o Gleidson colocou aqui, né, falando sobre aquelas questões do good evening, do good night, enfim. Deixa eu Legal. pegar aqui o comentário dele, que ele botou que ele fez um semestre em uma. Opa, peraí, que tá, eu tô descendo aqui. Ah, tá. Ele botou assim: good night, é despedida, né? Perfeito, Gleidson. O Gleidson é um grande amigo meu, já trabalhamos juntos, ele foi meu coordenador durante muitos anos, né? Então, assim, é um prazer sempre poder contar com a presença dele. Ele foi e botou: eu fiz um semestre e sofri, não consegui assimilar muita coisa. E olha que não sou burro. Tenho cérebro com pelo menos 70% de serventia. Bom, uh, bom, ao meu ver, a maior dificuldade para se aprender inglês no Brasil é referente à parte econômica, né? A parte financeira. Infelizmente, os cursos tradicionais hoje em dia, eles possuem valores completamente exorbitantes, não apenas de mensalidades, como também de material. Então, isso é uma grande dificuldade, eu respondo por mim. Eu só passei a estudar quando, como eu mencionei antes, né, eu fiz a empresa a qual eu trabalhava fez uma parceria com um determinado curso, onde favorecia os funcionários com 50% da mensalidade. Então, eu arquei com material que era caro e consegui pagar, né, o valor das mensalidades, mas com muito esforço, com muita dificuldade. Então, assim, aprender inglês hoje em dia, como acredito que na maior parte do tempo, sempre foi muito difícil por conta dessas questões financeiras, que justamente contam bastante, né? Infelizmente, hoje nós vemos cursos aí que custam 700, 600, R$ 900. O material custa cerca de 500, R$ 600. Então, assim, para uma Meu, pessoa, um salariado que às vezes mora até de aluguel, sabe? É complicado, sabe? E o ensino público, eu não vou nem dizer que é precário, porque precário a gente diz algo que existe e que de fato é precário. Só que o ensino público, referente a línguas, ele é zero, não existe aqui no Rio de Janeiro. Pelo menos assim, eu sempre estudei em redes públicas e, pelo que eu me lembro, nós passávamos 1 ano, 2 anos estudando o verbo to be, sabe? Então, assim, não é uma informação que a gente tem de berço, que a gente tem já de maneira acadêmica, né? Que a gente já vem trazendo bagagens aí desde o período escolar. Então, isso se torna muito complicado mesmo. É uma dificuldade muito grande para se fazer um curso. Muitas das vezes as pessoas
se veem perdidas, né? Até têm uma necessidade, mas acabam perdendo muitas oportunidades por não terem a língua inglesa. Então, é um jogo de dominó, que infelizmente uma peça vai derrubando a outra. Então, quer dizer, a falta da língua, a falta de condições financeiras para pagar um curso, acaba acarretando na perca de oportunidades de emprego, na oportunidades, sabe, de galgar cargos maiores, porque às vezes você não necessariamente vai ter o inglês para ir para uma outra empresa. Às vezes abre oportunidade na sua própria empresa, mas que exige o inglês. E pelo fato de você não ter, por não poder pagar pelo valor ser extremamente absurdo nos dias de hoje, você acaba perdendo essa oportunidade. Entendeu? Então, ao meu ver, como não apenas a língua inglesa, como qualquer outra língua, né? Eu fiz francês por ter trabalhado em uma instituição, então eu tinha 100% de bolsa, mas o valor que era cobrado da mensalidade era exorbitante, levando em consideração o padrão de vida de um brasileiro, sabe? Levando em consideração o padrão de vida de uma pessoa assalariada. Então, isso, infelizmente, dificulta muito a evolução, o progresso das pessoas, de uma maneira geral, no meio com relação ao trabalho, sabe? Com relação às oportunidades de trabalho. Infelizmente. Infelizmente. Yeah. Isso aí que você falou, muito, muito pertinente, né? Dois pontos que você falou a respeito de material. Hoje em dia, o material para curso de inglês é muito caro. Tem Sim. material que chega a R$ 1.000, o material de inglês. Pensa. Nossa, mãe, R$ 1.000 em um material é caro. E É isso caro. e tem material que vai de módulos, tipo, vai mudar o módulo mais R$ 1.000. Porque a maioria dos cursos, eles são de módulos, né? Você vai avançando os níveis e Sim. aí todo ano você tem que ter um novo material, matrícula, mais a mensalidade. Então foge muito, cara. É preço exorbitante. E, como você disse, o inglês faz toda a diferença, pessoal. O inglês, Sim. quem tem inglês hoje realmente está com um passo na frente aí. Eu não sei ao certo, Joey, se você souber, me fala. Se algum de vocês que estão assistindo aí souber, também me fala. Tem uma porcentagem de pessoas que falam em inglês no Brasil que é baixíssima. Você Uhum. já ouviu falar de porcentagem, Joey? Eu não sei ao Não, eu certo. não sei, cara. Eu não sei. Uma coisa de 2, 3%, velho. É muito, pensa, velho. Não é nada, velho. Uhum. 2, 3% de pessoas que falam o idioma. É bem complicado. É bem complicado. Então, por essas questões que eu pontuei, eu acho que a gente já tem como ter uma ideia, né, de como vem o cenário no Brasil. E como eu mencionei, o cenário no Rio de Janeiro, que é a cidade que eu atuo, a cidade que eu vivo, sempre vivi, então eu posso responder com propriedade as questões que abrangem aqui a minha região. Então, assim, é precário justamente por questões de valores, porque cursos, existem muitos, diversos cursos, mas os valores, infelizmente, impossibilitam muitas pessoas que têm sonhos, vontades ou até mesmo necessidades, mas que infelizmente por conta dos valores exorbitantes acabam perdendo muitas oportunidades. Entendeu? As portas vão se fechando completamente, É, infelizmente. Bom, vamos então para o próximo ponto. Nós já meio que mencionamos, né, meio que já falamos, mas vamos só reforçar aí qual a importância do inglês, da língua inglesa, né? Se você me permitir, eu gostaria de já começar falando. Todas as outras eu coloquei você para começar. Bom, saber falar uma língua, ter uma segunda língua, é algo muito importante, extremamente importante, seja esta qual for, seja francês, italiano, espanhol, enfim, seja qualquer outra língua. Mas o inglês, de uma certa forma, ele tem uma particularidade por ele ser uma língua tida como universal. Então, assim, para todos os lugares que nós possamos ir, para todos os lugares que nós possamos viajar a trabalho ou por mero divertimento, nós vamos ter a possibilidade
de mantermos uma boa comunicação, seja no hotel, seja no aeroporto, seja num ponto turístico, seja num restaurante. Então, a língua inglesa, ela faz toda a diferença na nossa vida justamente por isso, por nos possibilitar a termos acesso ao mundo que, tendo apenas uma única língua, nós jamais teríamos. E é claro, estudar uma outra língua, sem que seja o inglês, como francês, italiano, é muito bom. Sim, eu mesmo falei para você, eu estudei francês, parei aí no intermediário, je peux parler un peu de français aussi. Eu comecei também a estudar hebraico. Hebraico eu comecei a estudar, na verdade, não é nem para falar, mas é mais para ler, né? Para poder ter a possibilidade de ler a Bíblia nos originais. Então, hoje eu tenho o inglês, que é algo forte, né, em mim, pela paixão, pelo domínio, de certa forma, que eu tenho da língua. Tenho o francês, que eu comecei a aprender, mas tive de interromper os estudos, mas eu consigo manter uma comunicação, ainda que bem iniciante, e o hebraico. Então, assim, mas de todas elas, o inglês, ele ainda está no topo. Não por ser a mais especial, mas por ser a falada em todo mundo. Então, assim, a importância do inglês, ela é muito evidente nas, nas músicas, sabe, nos seriados, nas reportagens e também nas diversas oportunidades de trabalho que a gente vê aí no dia a dia, entendeu? E você, qual a importância de se falar em inglês, cara? Qual o seu ponto de vista? Cara, se ter um novo idioma, assim como você disse, cara, é fundamental. Hoje em dia, um dos idiomas que tem me chamado muita atenção, o Joey, e se o pessoal também achar, ou se tiver alguém que fala, comenta aqui pra gente, é o de Libras, cara. Tem me chamado muita atenção, Joey. Legal, legal. Tem, não é, cara? Tem falado demais comigo. Cara, tem me chamado a atenção de uma forma, assim, extraordinária. E tem sido muito fundamental nos nossos dias atuais, né? Do jeito Se, que a gente tá. Se não me engano, Libras, ele também se equipara ao inglês em sua universalidade. Eu acredito, não sei, talvez eu esteja falando algo errado, talvez eu esteja equivocado, mas pelo pouco que eu sei, talvez a Libras, ela também é uma língua universal. O Gleidson está até colocando aqui, tenho Libras na matéria da faculdade. Muito bom, muito Top. bom. Legal. Sim, muito legal. E Libras tem falar. Eu pesquisei um pouco também, né? Eu também não, eu também sou um leigo um pouco para falar sobre. Mas eu acho que Libras é uma sigla, né? Língua brasileira, é isso, olha lá, ó. A Tati Rangel falou. A Que é Tati. Libras Brasileira de Sinais, né? Ah, legal. É eu mesmo, é verdade. Tati, muito bom. Valeu, Tati. Tati, A, responde pra você. Você fala em Libras? Você consegue falar esse a, idioma? a Tati, ela é uma grande amiga, ela também é professora, ela é professora de francês, oui. Ela já me ensinou muitas coisas, nós trabalhamos juntos em uma instituição, e, cara, assim, pense em uma francesa que veio num corpo de uma brasileira. É a Tati, sabe? Ela já respira já francês, sabe? E era engraçado que às vezes nós estávamos falando em inglês mesmo, né? Que a gente falava inglês lá, mas o francês está tão vivo na veia, na vida, né? Na essência dela, que ela voltava para o francês sem se dar conta que ela estava falando francês, entendeu? Tati, salut, je parle français. Deixa eu ver aqui. O Yuri também. Que curiosidade legal. Não sabia que era usada só no Brasil. Eu também não Sim, sabia. Yuri é um é, grande amigo, um irmão meu também. É muito especial. E ele está comentando aqui também. Eu também não sabia. Eu, ao meu ver, né, pelo pouco, eu até peço desculpas aí, perdão pelo equívoco, mas eu acreditava que fosse algo também universal. Salut, mon ami, j'espère que tu vas bien. aí você falou, é porque eu tinha pesquisado um pouco, né, mas a Libras é uma sigla, né, ô Tati? Língua Brasileira de Sinais. Então, creio eu que é só no Brasil. Então,
em cada país se pronuncia de uma forma, né? Isso, top. Ou, Mas então, ou seja, Joey, o burro sou eu. não, Joey, que isso? De jeito nenhum. Tô brincando. Bom, mas é legal, pelo menos eu já estou aqui aprendendo, né? Com essa live aqui. Eu realmente não sabia, eu achei que para todo lugar que você pudesse. Eu acho que não. Eu acho que universal é aquele de você ler os sinais. Ah, Esse, o Braille, eu não sei. isso, o Yuri sabe. O Yuri que também está aqui, o Yuri sabe. O Yuri, ele falou que ele aprendeu essa linguagem e tudo mais. Então, eu acho que essa de passar o dedo, né, Braille, eu acho que essa sim é universal. Ó, a Tati falou, falo sim. Peraí, falo sim, pois em letras temos uma matéria obrigatória para surdos e libras também. Entendi. Aí, Tati, eu faço letras português e inglês. Na minha grade já está chegando já. Vai ser no semestre, não sei se é nesse semestre agora, depois das férias. Vai ter, eu vi na grade que tem mesmo. Eu faço letras também. É. Desenvolvimento também. Ô, Joe, e a Bom, pergunta? A pergunta você pode repetir pra gente? claro, claro, perdão. Qual a importância do inglês, né? Na vida, na profissão, enfim, qual a importância do inglês? Qual o peso da língua inglesa? Vamos lá, vamos Sim. seguir. Perdão aí, pessoal, nós demos uma pausa aí, mas vamos seguir com o script. Vamos lá. Sabe, a importância, assim, o inglês, ele é muito importante, assim como que a gente está só passando o que a gente disse aqui no começo. A importância do inglês é que te dá uma nova visão das coisas, né? Em questão de conversação com pessoas novas, pessoas de outros países, trabalho, seu jeito de falar. Então, o inglês, de alguma forma, ele abre portas para a gente, portas novas, portas que você nunca imaginou, assim, né? Na comunicação. Então, o inglês hoje, ele é fundamental. Como o Joey disse no início, para mim, eu tenho ele não como um luxo, mas como uma necessidade, Joey. O inglês Uhum. hoje não é um luxo, é uma necessidade para eu poder Especially ler. to us today, it's a big necessity that we need in our lives because we work with that. We work teaching English. It's very important to us. Yeah, I think so. Yeah, very important. You can continue. I'm so sorry. No, I finish here because I think that the English we need to learn this language, guys. You need to learn this language because I think that we um, need to learn this language because nós vamos mudar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de viver, vai ser demais. Completely. Absolutely. Joey, Joey, a minha amiga Fernanda, Nanda Makeup, ela é aqui de Campo Belo, menina influencer, menina top, velho. A Fernanda é top. Olha o que ela tá falando aqui, ó. Trabalhei Trabalhei aí aí no no Rio e só tive grandes oportunidades quando cursei o inglês. Fabulous. Fabulous. Onde, Congratulations. Congratulations. onde você morou, Fernanda? Lá no Rio. Fala pra gente. Fernanda, que alegria ter você aqui. Isso, não sabia que você tava por aqui, não. Muito bom te ver. Joey, Fernanda, where did you live? Where did you live? a Fernanda é aqui da minha cidade, Joey. No, yes, but I asked uh, where did she live Ah, here in Rio de onde Janeiro? onde é? Macaé, Macaé. It's far from where I live. I live in Marechal Hermes currently. I live in Marechal Hermes. Macaé, it's a little far from. Ah, Perhaps 1 or 2 hours nossa, traveling então to there. far, far from. Yes. Okay, we Okay. can for next question. I'm sorry? We can go for next question. Ok, let's go. Bom, agora, Fernanda, thank you for your participation. Thank you. Feel free to
to continue to send your message to us, ok? Thank you so much. Bom, seguindo aqui o script, né, seguindo o cronograma, agora você vai explica aí pra gente, explain to us a little about the verb to be. It's a simple explanation. Do not worry, take your time, okay? Perhaps 5 minutes. Anyway, feel free. Wow. You can speak in Portuguese, okay? Because many people here don't know English, don't speak English. Okay, so I'm speaking Portuguese now, okay, guys? Gente, a primeira coisa, verbo to be. Verbo to be, pessoal, pra turma assim, que vai fazer o inglês, é um bicho de sete cabeças, Joey. Porque todo mundo que foi na escola estudou o verbo to be. Aí você pergunta, aí a pergunta que não quer calar. Então, o que é o verbo to be? Todo mundo fala a mesma coisa. O que o pessoal responde hoje? Não sei, não. Não sei. Uhum. O que é o... E para as pessoas é um bicho. Passa-se um ano estudando o verbo to be e não sabemos o que é o verbo to be. Um ano, não. Começou na primeira série, foi segunda, terceira, quarta, quinta e foi. E até hoje o verbo to be. Pois Gente, é. mas não é um bicho de sete cabeças. Ele é o mais simples do que parece. Mais simples que parece, Joey. Olha pra você ver, ó. O verbo to be, ele é to be só no nome. Porque, ó, eu quero começar mostrando para vocês sobre o verbo to be e dizer que o I am, o am, do I am, já é um verbo to be, que pode ser um eu sou ou eu estou. Tipo, com isso você pode dizer eu estou triste. I am sad. I am sad. Eu estou triste. Ou você pode dizer eu sou. I am André. Eu sou André. I am. Então, com am, junto com I am, pode ser eu sou ou eu estou. E posteriormente a isso, a gente até citou aqui sobre as conjugações de verbo. A gente usa o verbo to be com you, we, they. A gente usa are. Quer dizer, você está. Nós somos, nós estamos. Aí você não precisa conjugar, Joe, igual aquele exemplo que você deu. Conjuga o mundo inteiro, conjugando. Apenas com Sim. you are sad. Apenas com 3 conjugações, né? Você já consegue alcançar todas as pessoas do pronome pessoal, do personal pronouns, actually. Perfeito. Você mostrou assim de uma forma... Eu não ia falar sobre esses 3, você explanou isso perfeitamente. E com you are, we are, they are, para o ele, ela e o it, que é um ele e ela sem gênero, né, que a gente usa para animais e coisas, em termos de outras coisas, nós usamos o is. He is sad. Ele está triste. She is happy. Ela está feliz. Então, basicamente, o verbo to be, ele é mais simples do que nós pensamos. Sim. Eu fico pensando, por outro lado, só para vocês entenderem, eu fico pensando, por outro lado, eu tenho uma amiga, Joey, eu acho mais pra frente a gente vai combinar pra gente fazer uma live de 3 pessoas. Ela é inglesa, ela mora na Inglaterra. E ela me passa algumas coisas do inglês e eu passo pra ela. Eu fico com dó dela só, de explicar pra ela as conjugações nas pessoas. Tipo, agora eu não quero falar sobre nós, nós somos, vós sois. Não, eu fico com dó dela, Joey. It's too complicated to them. It's too complicated. E aí eu vou tentar explicar em inglês, eu garro, por quê? Porque ali o inglês chega um tempo ali, pra você explicar inglês português, ele já não passa. Vós sois. Porque o que eu vou falar pra ela? Conjuga pra mim no inglês só pra me entender. Vós sois. Como é que vai ser? You are. You are. Vocês são. You are. Joey, aí como é que eu vou explicar pra ela no inglês, do inglês? Porque não. Eu falo, você vai ter que vir cá pra você entender o português. Porque o inglês
verbo to be é tranquilo, é de boa. Quem vem pra cá que aprende português que sofre demais. Perfeito. E eu até queria aproveitar, abrir um parêntese, que muitas pessoas, às vezes, elas temem em fazer inglês com medo de não chegar à plenitude da perfeição do falar. Só que nós nunca, jamais conseguiremos falar totalmente iguais, por melhor que sejamos, a língua inglesa, porque nós não somos nativos. Da mesma forma que eles não falam perfeito português. Então, assim, ainda que eles falem bem, mas sempre vai ter algo que eles vão escorregar, é natural, sabe? Eles falarem, eu tô com vontade, eu quero beber água, sabe? Eu beber água, eu ir, enfim, sei lá, as conjugações que eles fazem meia loucas, né? Que não tem nada a ver com conjugando tudo no infinitivo. Então, assim, isso pra gente é um erro. Mas para eles, sabe, o importante é manter e poder se comunicar. É poder pedir uma informação, poder entender o que a pessoa está passando, sabe, para que você não se perca, enfim, é justamente poder suprir a sua necessidade com a língua. Então muitas pessoas temem em fazer o inglês justamente por causa disso. Poxa, eu estou fazendo o verbo to be, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, mas eu não vou falar direito, eu não vou saber isso, não vou saber aquilo, mas isso é uma lenda, é um fantasma que vem na mente de todas as pessoas. Não, acredito que não apenas na língua inglesa, né? Mas em todas as outras línguas. As pessoas têm essa expectativa de querer falar perfeitamente, sabe? Mas infelizmente não vai, sabe? Unfortunately, it's a peer, but okay. Yeah, it's true. Doido, falou tudo. Você vê, igual você deu a ideia aí, ó. No inglês, gente, outra dica pra você. Isso aí que o Joey falou é fundamental. Não pense que você nunca vai dar gasto, porque você vai. Você só vai falar, eu acho que a pessoa só fala perfeito, vai falar top mesmo, igual lá. Até, sei lá, até errôneo falar perfeito, né? Mas só que se a pessoa mudar pra lá mesmo, mudar lá pra Inglaterra, pros Estados Unidos, ficar lá uns 5 anos, mudar pra lá, ele vai conviver lá, vai na padaria lá, vai no supermercado lá, Uhum. né? E outra coisa, Diogo, que você falou a respeito A de Tati, desculpa te interromper, a Tati colocou assim, nem alcançando o nível mais alto das provas de proficiência, você nunca será nativo. I am a native, I am a native, coronavirus. outra coisa. Oh, verdade, tá, boa, boa. Oh, mas Pois é. aqui, Diogo, só abrir um parênteses. É legal a gente falar sobre isso, porque se o pessoal que tá vendo, eles vão abrir a mente deles para isso. Porque muitas pessoas não deixam de fazer o inglês pelo fato de achar que é difícil, complicado demais. Já põe um obstáculo no começo do negócio. Uhum, uhum. Sim, Né? perfeitamente. Algumas pessoas, inclusive, me abordam sobre as aulas que eu dou de inglês e elas falam assim, poxa, olha, mas eu não sei nada de inglês. Cara, aí eu falo, sem problemas, você vai fazer aula justamente para aprender, entendeu? Porque se É, você soubesse, você não precisaria fazer. E ainda que você saiba, é sempre legal estar atualizando, é sempre legal estar consumindo coisas novas. Porque, por exemplo, nós já temos uma certa vivência com o inglês. Eu posso até considerar que nós já sejamos fluentes, né? Porque a gente fala de boa, a gente consegue entender de boa, consegue escrever de boa, enfim. Mas, menino, eu me perdi. não, tranquilo, Joey. Joey, mas aqui, ó. Só esse a respeito que eu tava falando, só para mim também concluir, pra gente partir pro seu there is, there are, senão a gente vai prolongar muito, tá, pessoal? Só para você para você. Ah, sim, sim. É, É por causa outra coisa, do horário, né? isso. Outra coisa de lá pra cá que eu tô comentando com vocês a respeito da menina, que eu converso muito com ela, que ela é inglesa, ela peca muito no que você falou, Joey. Porque no inglês não tem feminino masculino. Ah, Tipo, sim. oh, you is my friend. You are my friend. Yeah? So, my friend, meu amigo, minha amiga, né? Uhum. Não tem masculino. E aí, quando passa de lá pra cá, ela vai dizer: André Júnior, você é meu amigo. Muito obrigado, você é meu amigo. Porque Sim, o inglês sim. É muito comum, é muito normal ouvir coisas do tipo, muito comum. Bom, então vamos lá. O André
fez uma breve explicação sobre o verbo to be, e eu vou fazer sobre a expressão there is e o there are. O there is e o there are, pessoal, eles são o nosso tem. Só que não é o tem de propriedade, tipo, eu tenho um boné, eu tenho uma mala, eu tenho uma mochila. Não é esse ter, mas sim o ter de existir algo que você queira expressar. Então, por exemplo, para falar sobre propriedade em inglês, nós usamos o verbo have. I have a cap, I have a phone, I have a shoes, I have a smart TV, I have a smartphone. Então, nós utilizamos o verbo have. E para dizer que algo existe ou que tenha, nós usamos o there is para o singular e o there are para o plural. Mas o significado de ambos é o tem, de existir. For example, there is a car on the street. Ou seja, tem um carro na rua. There are a lot of people in the bar. Ou seja, tem muitas pessoas no bar. Então, basicamente, this is the explanation about this expression. There is e there are. Basicamente, essa expressão, essa explicação sobre a expressão there is e o there are. Ele é o tem no sentido de existir, no sentido de haver. Entendeu? No sentido de propriedade, nós vamos usar o verbo to have, que é o verbo have. E no sentido de existir, nós vamos usar a expressão there is no singular e o there are no plural. Ok? Bom, então, apenas finalizando, pessoal, a nossa live, que está bem legal, o pessoal está interagindo bastante. Quero agradecer aqui ao Gleidson, a Tati, ao Yuri, a todos os outros seus amigos. Se você puder nomeá-los aí, citá-los aí, fique à vontade. Eu vou agradecer a todos de uma maneira geral. E eu vou só finalizar dando uma dica muito importante. Eu achei esse livro aqui, ele está até escrito contrário por conta da câmera, né? Mas ele diz como dizer tudo em inglês. É um livro de um autor chamado Ron Martinez. É um livro barato, muito bom, com conteúdo muito bom. Ele custa cerca aí de 35 a 50 reais pela internet. É um livro que te dá diversas expressões, fechadas inclusive, em diversas situações. Ele vai citando, não dá para ver aqui, né? As situações, as frases, tanto em português quanto em inglês, diante das situações que você possa passar e ter uma necessidade. Então, por exemplo, ó, quando o público parece confuso. Então, eu tenho aqui algumas expressões para chamar a atenção do público ou para justamente realinhar, né, a atenção do público de uma maneira educada. Então, ele te dá todo o passo a passo, te dá as expressões necessárias para que você possa obter essa facilidade, né, com a língua. Então, eu vou deixar futuramente no Instagram aqui do English Class RJ para vocês. E os que quiserem podem ficar à vontade para adquirir o livro aí de maneira particular. É claro, eu não vendo o livro. Você busca aí no Amazon ou em qualquer outra plataforma de vendas. Alguma dica de inglês, André? Eu não estou conseguindo te ouvir, Joey. Você está me ouvindo? Sim, perfectly. Perfectly. Yes. Eu não estou te ouvindo, cara. Acho que houve algum problema aqui. Really? É mesmo, não estou conseguindo te ouvir. Oh. I can hear you very well. Yes. Great, but I can't understand about your ask. Ok. Mas está me ouvindo agora? Não. Não? Só estou ouvindo sua boca. Eu vou ter que sair e entrar de novo. Ok. Sai e entra de novo, eu vou finalizando aqui com o pessoal, depois você entra e a gente só se despede, ok? Vai lá. E volta. E come on, ok? Bom, pessoal, eu vou falar rapidamente aqui sobre as aulas às quais eu ministro. As aulas de inglês para iniciantes. Então, você
que deseja, que sempre quis, sempre desejou, mas por diversas questões, seja financeira, seja de tempo, seja de oportunidades, jamais pôde ingressar em curso tradicional ou fazer qualquer outro tipo de aula, eu ministro aulas de inglês online através de uma plataforma chamada Google Meet, que é uma plataforma, um aplicativo, melhor dizendo, super fácil de ser manuseado, super fácil de ser administrado. O material para os alunos é completamente gratuito, exatamente, o material é gratuito, eu envio para os alunos em PDF, deixando-os extremamente à vontade para... Deixa eu aceitar aqui o André, pessoal, que o André está voltando aqui. Perfeito. Deixa eu ver ele aqui. Voltou aí, né, André? Tá me ouvindo? Eu tô só falando aqui das aulas de inglês agora, rapidinho, para finalizar, tá bom? Bom, então, pessoal, o material ele é completamente gratuito. Eu envio para vocês em PDF, para os interessados, melhor dizendo, em PDF, deixando vocês completamente à vontade para que possam imprimir ou transcrever para um caderno, ao menos a parte dos exercícios. São 2 horas por semana, dando um total de 8 horas por mês. 8 horas por mês, pelo valor de apenas R$ 100. Exatamente. É um curso voltado para iniciantes, onde você vai aprender alfabeto, verbo to be, expressões como there is e there are, there is e there are, como nós acabamos de explicar aqui, né? Você vai aprender o personal pronouns, subject, personal pronouns, object, demonstrative pronouns, possessive pronouns, part of house, let me see, anyway, several subjects, diversas matérias, né? Nesse primeiro módulo. Nesse primeiro semestre, são 20 aulas fechadas, onde mensalmente você vai pagar o valor de apenas R$ 100 para obter um material gratuito, 2 horas por semana, dando um total aí de 8 horas por mês. Com prática, você vai praticar, você vai treinar a escrita, a audição, que nós chamamos de listening, né? Você vai praticar a leitura, enfim. Então, para você que tem interesse, de repente um sobrinho, um primo, uma amiga de trabalho, você será muito bem-vinda. Entre em contato que eu vou passar as demais informações para você, ok? André, é o quê? Melhor professor. Esse aí, Yuri. Verdade, hein, mano? Imagina. E eu queria, inclusive, acrescentar agora um pacote, né? Uma nova modalidade, digamos assim, que eu acabei de lançar 2 semanas atrás, que é o pacote em grupos fechados. Você que, de repente, gostaria de fazer inglês, mas tem vergonha porque vai ter que se expressar na frente de pessoas desconhecidas, o problema acabou. Nós podemos fazer um grupo, montar um grupo fechado, familiar, grupo de colegas de trabalho, grupos religiosos, você que faz parte de igrejas ou de qualquer outra instituição religiosa, vai ser muito bem-vindo. Você pode montar um grupo com um mínimo de 3 pessoas, onde de R$ 100 por pessoa, vocês vão pagar cada uma apenas o valor de R$ 85. Então você monta esse grupo de no mínimo 3 pessoas, entendeu? Fecha um pacote, fecha um horário favorável para todos os 3, né? Ou pode ser 4 ou 5 pessoas, enfim. O ideal seria que fosse no máximo aí mais 6. No máximo, mas o mínimo a gente tem que respeitar. Então você vai poder estudar com pessoas conhecidas, com pessoas que você possivelmente vai ter um pouco mais de intimidade e pagando, é claro, bem menos, nas mesmas condições. R$ 100 mensais por 2 horas semanais, dando um total de 8 horas por mês com material totalmente gratuito. Ok? Não tem jeito de perder isso não, Joey. É top demais. Fala, André. Eu só não me matriculo porque eu já sei, senão até eu me matricularia. Eu já tava pegando teu WhatsApp agora, escrevendo aqui no comentário. Ô, Joey, passa o WhatsApp aí. Bom, pessoal, é isso. I would like to thank you so much for your participation. Eu só tenho 28 segundos agora restantes, então tem que fechar logo isso aqui.
Bom, keep in touch, people. Thank you so much for your participation. See you next live. Muito obrigado a todos pela participação. Tchau, tchau. You folks!